Olá, pessoal, bem-vindos a mais um Conversas que Revolucionam, esse projeto tão querido que começou no presencial antes da pandemia e agora entrevista uma pessoa por vez que vai te fazer pensar a respeito de assuntos do nosso dia a dia. E hoje eu estou aqui para conversar com o Tom. Seja muito bem-vindo, Tom. Te apresento brevemente e a gente já começa a conversar. Olá, então, tudo bem? Muito prazer. Meu nome é Tom. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Sou um cara de 27 anos, especialista em psicologia organizacional, trabalho na área de gestão de pessoas e recursos humanos há mais de 10 anos. E aos poucos agora a gente vai abrindo então o papo, né, e entrando mais a fundo. Perfeito. A gente numa conversa, falou um pouco da tua história, e tu me falou da possibilidade de compartilhar a tua história. Por que que surgiu essa ideia? E começa a contar para nós um pouquinho, dessa história da tua vida. Certo, então, eu costumo dizer que eu tenho duas vidas, né? Então, a primeira vida eu era o Everton e a segunda vida eu sou o Tom. Na primeira vida ali eu tive uma infância bem complicada, né? Eu tive só o acompanhamento da minha mãe e do meu padrasto, então eu digo que eu pulei algumas fases da minha vida, né? Eu não tive infância, assim, porque tiveram várias questões, algumas questões familiares que eu precisei cuidar da minha mãe, né? Então eu nunca tive aquela sensação de ser cuidado, e sim de cuidar, de ser o protetor, né? Então a minha mãe ela acabou tendo uma doença degenerativa, né? Ao qual aos poucos ela foi perdendo fala, foi parando de caminhar. Realmente foi uma situação de uma doença degenerativa, aonde eu me senti totalmente responsável por cuidar da minha mãe, infelizmente até ela vir a óbito quando eu tinha 9 anos. Depois desse processo, acabei ainda ficando um ano com o meu padrasto. Houveram algumas situações, porque eu não tinha nenhum familiar, né? Mas depois disso, por várias questões, eu acabei sendo adotado. E aí é quando vira uma chave na minha vida e eu começo então a me enxergar de uma forma diferente, começo a entender que sim, que existe o altruísmo, que existem pessoas boas e que, assim como todas as outras pessoas que eu conhecia, eu também tinha o direito de ter uma vida digna, de ser amado e de poder amar também. E é interessante, né, Tom, porque o que tu retrata é o que muita gente passou na sua infância, né. É uma história, assim, para cada um tem uma repercussão diferente, né, e me chamou muita atenção quando tu me disse que foram 2 frases que mudaram a tua vida, e eu queria que tu contasse para nós Exatamente. quais foram essas frases. Exatamente. Apesar de eu ser criança e ter convivido só 9 anos com a minha mãe biológica, ela era uma mulher incrível. E a minha mãe não tinha estudo, ela não sabia ler, ela não sabia escrever, ela não sabia fazer uma conta de mais. Mas desde que eu me conheço por gente, ela falava uma frase, que é a frase que eu levo para minha vida. Ela falava: "Meu filho, independente das circunstâncias, seja uma boa pessoa. Não importa o que te digam, seja uma boa pessoa." E eu cresci por 9 anos ouvindo isso. Em meio a diversas dificuldades que a gente tinha, principalmente dificuldades familiares e financeiras, ela sempre refrisava o quanto eu deveria ser uma boa pessoa. E, infelizmente, no dia que ela veio a óbito, nós morávamos numa região muito precária, que era chamada de Beco, inclusive. E quando eu soube que ela veio a falecer, eu lembro como se fosse hoje, era um sábado, eu estava saindo do lugar que eu morava e uma vizinha de frente falou: "Que pena, é mais um menino que vai dar errado na vida." Porque realmente era uma região bem precária, onde tinha tráfico, onde tinha drogas, e de fato, eu tinha muitas coisas para dar errado, né? Eu poderia me revoltar com a situação, né? Poderia pegar todas as circunstâncias que me levaram até ali e usar isso de uma forma negativa. Só que eu sempre lembrava do que a minha mãe falava: "Meu filho, seja uma boa pessoa." E isso eu trago até hoje comigo. Isso aconteceu quando eu tinha 9 anos. Eu estou prestes a completar 28 anos. E então, toda vez que eu tenho uma vitória, eu sempre lembro que eu não dei errado na vida e que eu sou uma boa pessoa. Então, essas frases realmente elas vieram comigo, elas me acompanham na minha vida adulta e elas são divisores de água até hoje nas minhas relações. Sim, sim. E me diz uma coisa, tu logo decidiu que tu queria trabalhar com psicologia?
com organizações? Como é que foi esse clique aí? Como é que foi? Porque essa virada de chave foi ali, logo depois que a tua mãe veio a falecer, né, que tu foi, adotado. Como é que foi a sequência disso? Sim. Apesar de todas as situações, eu sempre fui muito comunicativo, né. E aí quando eu fui adotado, os meus pais adotivos sempre focaram muito nos estudos. E eu sempre tive minha referência, que era a minha irmã, né. Minha irmã, no Uhum, caso, já era filha do casal que me adotou, e que até hoje ela é o meu exemplo maior. E a minha irmã, ela sempre teve muita paixão por pessoas, por psicologia, e ela é o meu exemplo, ela é mais velha do que eu, então eu sempre fui olhando os passos dela e vendo o quanto que aquilo era interessante. E acabou acontecendo naturalmente, né. Não fui diretamente para a área de RH, eu tive outras funções, fora da CLT, eu trabalhei em lavagem, eu trabalhei em mecânica, até conseguir chegar numa posição para trabalhar em administrativo. uhum. E ali eu comecei a fazer questões administrativas e aos poucos fui me envolvendo com questões mais pessoais, organizacionais. E quando eu vi, eu já estava cursando, já estava apaixonado por pessoas e levando aquilo como uma regra de vida, praticamente. Legal, para que tu pudesse também, levar adiante o conselho da tua mãe, né. Eu Exatamente. fico pensando, muitas vezes, olhando, assim, para o meio corporativo, né, o impacto que um RH tem na vida de uma pessoa, seja num processo seletivo, durante um processo de treinamento, quando faz o desligamento, a função social do profissional de RH ela é muito importante. Eu sempre lembro disso e vejo isso, seguidamente e vivenciei isso quando eu estava mudando de carreira, e eu não sabia exatamente o que eu ia fazer, né, eu só sabia que eu não queria mais trabalhar com o que eu trabalhava. E eu fui me candidatar para uma vaga numa empresa que tinha uma vaga para atendimento e logística, né, super a minha cara, né. E aí a RH me ouviu a minha história e disse assim: "Por que tu tá aqui?". E eu disse: "Bom, eu vou te dizer, vou ser muito honesta contigo, eu trabalhava 12 horas por dia, eu não estou aguentando ficar em casa. Eu preciso de um trabalho para, tipo assim, para não enlouquecer". E ela assim: "Ah, mas daí depois tu vai achar, daqui a 3 meses tu vai achar um trabalho que tem a ver contigo e tu vai embora". Eu disse: "É, mas por 3 meses tu vai ter a tua melhor funcionária aqui". E porque eu queria muito, assim, como eu não sabia exatamente o que fazer, eu estava fazendo alguns projetos de marketing ainda, para me sustentar, enfim, e, sei lá, eu queria trabalhar, eu queria ser produtiva, eu queria assim, continuar pensando, mas produzindo. E ela foi muito legal, porque ela disse assim: "Bom, a vaga é tua se tu quiser, mas eu sugiro que tu vá para casa e pense um pouco. Tu me falou tanto do teu amor por RH e tudo mais, por que que tu não investe nisso?". Eu fui para casa meio frustrada, sabe. E depois eu achei que ela tinha toda a razão, liguei para ela, agradeci a vaga e comecei a estudar na área de RH para fazer essa transição que hoje faz 26 anos. E é muito legal, porque um dia eu contei essa história num curso que eu estava dando na BRH, e uma menina levantou o braço e disse assim: "Tu tá falando da fulana?". E eu disse: "Tô". E ela disse assim: "Ela é a minha chefe". E tipo, 10 anos depois eu nunca mais tinha falado e sabido da existência dela, né. E foi muito legal, porque eu pude entrar em contato com ela, agradecer pessoalmente a ajuda que ela me deu, e isso é um impacto que mudou minha vida radicalmente. Né. Não, e é Então, bem isso é muito interessante, né. legal, a gente se dar conta de como a gente pode interferir, não só na motivação, mas no caminho de vida daquela pessoa que está ali na nossa frente, É né. exatamente isso. E também se fala muito em um RH humanizado. Mas o que que de Uhum. fato é um RH humanizado? Exato. Eu não sou da defesa de que existe um Everton profissional e um Everton pessoal. Não, Uhum. eu sou a mesma pessoa. E as Sim, minhas vivências como pessoa me fazem ser um profissional melhor, né. exato. Então, foi uma grande jornada. Eu já passei por RHs aonde a experiência não foi a melhor possível, Uhum. e até mesmo essas vivências negativas, assim como a primeira parte da minha vida, me trouxeram raízes mais fortes ainda e vivências para que hoje eu possa ser a pessoa que eu sou e, Uhum. consequentemente, o profissional que eu me tornei também, né. Então Sim, eu acho que sempre que alguém me pergunta: "Tom, o que que tu acha que é um RH humanizado?", eu sempre digo: "O RH humanizado é aquele que de fato tu te importa com as pessoas, e não somente com os resultados". exatamente.
exatamente. E é tão importante isso, né, e eu acho que ainda a gente ainda tem um caminho bem grande para trilhar, bem grande, porque as pessoas ainda estão muito focadas no processo muitas vezes, né. Então, assim, tu Exatamente, sair do processo, não perder de vista o processo, mas olhar para a pessoa que está ali fazendo parte do processo, ainda é um caminho a ser percorrido, né. exatamente, E aí eu imagino quantas pessoas, assim, vão nos ouvir aqui e ficam duvidando de si mesmas e estão se questionando, ou estão passando por uma situação semelhante à que tu passou, seja na tua vida pessoal ou na tua trajetória profissional que tu já trouxe aqui para nós. Se tu pudesse conversar com essas pessoas que estão duvidando de que vai dar certo, de que tem uma saída, ou duvidando delas mesmas mesmo, das suas escolhas, o que que tu diria para essas pessoas, Tom? eu diria que rótulos não podem nos definir, né? Durante toda a nossa jornada, a gente vai ouvir muitas frases, assim como eu ouvi na minha infância. Certamente essas frases vocês vão levar para o resto da vida, mas o que eu posso dizer é: vai ter sempre alguém que vai dizer que tu não é capaz, vai ter sempre alguém que vai dizer que tu não vai vencer, que tu não vai conseguir, que tu ainda precisa melhorar muito, e de fato a gente precisa melhorar. De fato, nem sempre a gente vai acertar, só que a gente não pode deixar que nenhuma frase nos defina. E a gente também tem que cuidar muito da forma que a gente recebe, mas também da forma que a gente rebate, né? Uhum. Tu não precisa Boa. ser grosseiro, tu não precisa ser reativo, tu pode fazer uma segregação daquilo que tu leva para ti, que tu acha que realmente são pontos de melhoria, e também dar um retorno do, eu agradeço a tua opinião, obrigado pelo teu comentário, mas eu penso diferente, né? Uhum. Então, tu sempre respeitar a opinião do outro, sim, mas também te posicionar e dizer que sim, que tu é capaz, sim, que tu acredita em ti e sim, que tu vai conseguir. Porque aquela famosa frase, né, Liz, se tu não te ama, como é que tu vai amar outra pessoa? Da mesma forma, se tu não acreditar em ti mesmo, quem vai Uhum. acreditar? É verdade. Né? Eu preciso ter uma propriedade de fala, eu preciso me impor quando eu vejo que existem situações em que eu preciso ser eu mesmo. Eu Uhum. preciso defender a minha bandeira, né? E Sim. hoje qual é a minha bandeira? A minha bandeira é: não deixe que rótulos te definam. Ah, tá perfeito. Sabe que eu fico ouvindo, te ouvindo falar e essas pessoas sempre tem alguém, né, que vai despejar o seu lixo na gente, né. E eu lembro muito de uma frase da Bíblia que diz que a boca fala do que o coração está cheio. Sim, Então, assim, eu deixo essa frase tão fresquinha na minha cabeça, porque, claro, na hora, muitas vezes a gente é super impactado, né, às vezes a gente até rebate, né, às vezes, assim, se não está atento, é bem fácil da gente rebater, mas essa pessoa está falando muito mais dela do que de ti, né. O Jung mesmo fala da questão da projeção da sombra e tudo mais, né, e eu acho incrível quando a gente tem serenidade suficiente para entender que a pessoa está falando muito mais da dor dela do que de nós, né. exato, Mas é preciso estar muito atento, porque eu gosto muito quando tu diz, né, da gente não deixar que um rótulo nos defina, porque de alguma forma as pessoas vão tentar nos rotular, porque é mais confortável. É muito mais confortável eu botar cada uma das pessoas que eu conheço em caixinhas, né. E aí é por isso que hoje a gente vê que tantas minorias são desprezadas, né, porque eu não consigo achar uma caixinha para ti, então tu não serve, né. Tu não presta, tu exatamente, não se encaixa e eu não quero fazer parte dessa inclusão, desse processo de inclusão. Isso fala muito mais da dificuldade da pessoa em ser flexível e abrir mão de algumas certezas que ela teve a vida toda ou coisa desse tipo, né. Então, a gente trabalhar por essa questão de abrir mão de rótulos, ela é um trabalho, é uma luta constante, é um trabalho social, por nós todos, né, pela nossa sociedade. exatamente. Tu Então sabe que eu tenho até uma frase no meu próprio Instagram, ali na minha bio, que diz: evoluir é um processo. Né? perfeito. Então, com certeza, o tom de hoje, com 26, 27 anos, não é o mesmo tom de 9 anos, né? Eu evoluí, nem sempre as coisas foram fáceis, né? A gente Uhum, passa por muitos momentos complicados na vida profissional, na vida pessoal, mas é isso que tu traz, né? É a gente começar a ter uma inteligência emocional suficiente para saber que as coisas que dizem sobre ti não te definem, né? uhum. E também é muito aquela questão que a gente fala do eu sou e eu estou, né?
Hoje eu sou um analista ali voltado para a área de recursos humanos, né? Uhum, Eu estou analista, mas uhum, eu sou o Tom, eu continuo sendo o Tom. Então sim. amanhã eu posso ser um outro cargo, né? Eu posso ter uma outra dimensão, mas a minha essência permanece. E é isso Uhum, que eu vou largar aos poucos por onde eu passo, né? é. Então eu acredito que isso tem que ficar muito claro na cabeça das pessoas, né? Que quem eu sou é muito mais do que aquilo que eu estou no momento. E como é importante, né, Tom, a gente ter isso muito claro, né, porque se, por exemplo, alguém sempre vai tentar te rotular, né, te Exato. rotular, me rotular, enfim, se a gente não está atento, a gente aceita. E automaticamente a gente começa a se comportar como se a gente tivesse aquele rótulo, né. Exatamente. Então, a gente vê isso muito com a educação de crianças, por exemplo, né. "Ah, fulano só faz birra", né, e aí o fulano cada vez faz mais birra para autorizar aquele aquela sentença que deram para ele, né. Exatamente. Então, a gente até como pai e mãe, né, precisa prestar muita atenção nisso do impacto, assim como o RH, né, ele cuida das pessoas, né, ou deveria cuidar, e acolhe, pode interferir positivamente ou não, né, nas decisões e nos rótulos, vamos dizer assim, tanto um pai e uma mãe também com seus filhos, né. Então, há pessoas que são pelas quais a gente é responsável de alguma forma, né, seja um amigo, um parceiro, um subordinado, um filho, até o próprio pai ou a mãe da gente. Dependendo, as coisas Exatamente. se invertem, né, e a gente interfere muito nisso. Eu concordo, e também tem muito uma questão, né, Liz? Às vezes até nas relações empresariais, organizacionais, Uhum, tu nota muito que às vezes, por exemplo, tu vai dar um feedback e ele não é bem recebido. Só que às vezes tu não tá falando só com o colaborador, tu tá falando com uma criança interior ali, é. né? Uhum, Então, às vezes, também esse fato da nossa criança interior vem à tona e a gente precisa ter esse autoconhecimento, ter esse discernimento. Por exemplo, se eu fui uma criança que eu não estou acostumado a receber negativas, eu uhum, vou crescer um adulto que também não sabe receber uhum, negativas, uhum. né? Porque eu sempre fui perfeito. Por que que agora que eu sou adulto vai ser diferente, Aham, né? exatamente. Então, é exatamente esses pontos que a gente precisa pensar, porque sim, a gente evolui, como eu disse, é um processo. A gente não pode ter vergonha da nossa história, né? Até no final vou citar uma frase assim da Brené que para mim é uma das escritoras que eu sempre vou me inspirar, né? E ela diz isso, né? Que a gente não pode ter vergonha da nossa história, mas ao mesmo Uhum, tempo que a gente não pode ter vergonha da nossa história, a gente precisa entender ela, entender como que a gente age a partir dela, para uhum. que nós possamos ser adultos melhores e, consequentemente, profissionais melhores. Porque eu Sim. volto a dizer, não existe um tom pessoa e um tom profissional. O meu profissional é espelho de quem eu sou no meu dia a dia. Claro, claro. E é aquela coisa, né, tipo, imagina quanto mais gente investe em autoconhecimento, mais adultos a gente tem trabalhando juntos, porque tu imagina, se a gente pega uma pessoa que está com a sua criança, ferida ou atenta ou pouco acolhida, e pega outro que está na mesma situação, são 2 crianças brigando, né, não tem ninguém para chamar o adulto dessas pessoas para conversar. Exato. E aí fica muito difícil. E aí muitas vezes a gente tem uma equipe muito bacana que dá pouquíssimo resultado, porque realmente elas estão são as crianças que estão ali, não são os adultos, né. Então assim, é o que eu sempre digo, né, investir em autoconhecimento é um luxo necessário, Exatamente. E é um também tem luxo muita necessário. questão comportamental, em questão de organizações. Estão trazendo ali um pouquinho até da psicologia organizacional, né, Lizzie? Hoje o RH ele fala muito sobre diversidade e inclusão. Mas é bem engraçado, porque falando em gestão de conflitos, quando tem alguém na equipe que é diverso, de fato, né, o gestor às vezes não sabe lidar com aquilo que é diferente. Sim, Então a gente fala que quer muito uma coisa, mas quando essa coisa aparece, a gente pensa, e agora, José? O que que eu vou fazer? Né? E a gente não está nem falando em questão de religião, de cor, de orientação uhum, sexual. Às vezes é só o pensar diferente, o exato, pensar fora da caixa, é isso né? mesmo. Então, o quanto que isso traz de impacto também para a gestão, para o RH e como que a gente vai desenvolver isso dentro das organizações com as nossas lideranças, para sim a gente ter, não só na teoria, mas sim na prática, uma equipe inclusa e diversa.
exato. E até vamos fazer o raciocínio inverso. O líder acolhe muito, né, a questão da diversidade, da inclusão, ele quer trazer, só que ele não preparou a equipe. E aí a equipe que Exatamente. também não consegue acolher, né. Porque cada um dentro do seu mundo tem os seus preconceitos, as suas crenças, uma série de coisas, e que não quer dizer que daqui a um mês essa pessoa não vai acolher essa situação, esse participante, essa pessoa que está ali. Hã, mas ela vai entrar em contato com alguns preconceitos dela. E isso Exatamente. não é ruim, aí é que tá, a gente acha que é ruim, isso é bom, porque a partir desses choques, vamos dizer assim, entre aspas, né, que a pessoa vai pensando: "Tá, mas qual é o problema? Por que que eu não posso acolher essa situação, essa pessoa?", né. E daqui a pouco, em pouco tempo, né, se bem conduzido, em pouco tempo essas pessoas também estão abrindo mão de certezas que elas tinham, né. Exatamente. Uma coisa que eu sempre falo, né, inclusive a gente já conversou também, é sobre a síndrome de Gabriela, né. Uhum. Muitas pessoas têm: "Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim". Só que Aham. não, nós somos instantes. O Sim. tom que começou essa entrevista pode ser um tom diferente do que vai terminar. E Uhum. eu preciso aceitar que eu posso mudar, né. E às vezes a pessoa com essa síndrome de Gabriela, ela pensa que se ela fizer diferente do que aquilo que ela sempre verbalizou, do que ela sempre praticou, ela vai ser julgada, ela vai É. estar errada. Só que o legal é justamente tu evoluir, é tu pensar Sim. diferente, é tu sair da caixa que nem as pessoas falam, né. E então eu acredito que seja um divisor de águas essa transformação de entender que pensar diferente, que mudar de opinião faz parte do processo. E é para todo mundo, né. Eu sempre digo, a gente tá sendo melhor que ontem, tá bom, né. Aprender um pouquinho ontem, Exatamente. não é melhor que ontem, não é melhor que ninguém, né, é melhor que tu mesmo, né. Exato. Eu sempre tenho uma brincadeira há muitos anos que eu falo no ano novo, que eu quero cometer erros novos, porque isso significa que eu já aprendi com os do ano passado. Né. É Então, uma assim, boa tá reflexão. tudo certo, eu quero cometer erros, porque significa que eu tentei coisas diferentes, que eu tô fazendo, algo diferente, né, que eu tô olhando diferente para as coisas, né. Melhor Exatamente. que ontem, melhor que ontem tá de bom Exatamente. tamanho. Tu sabe, Elise, que eu sempre faço uma analogia da nossa vida como uma árvore, né. Uhum, Então nós temos as raízes, que é a nossa essência, é quem eu sou, de fato, mas toda troca de estação, essa árvore ela vai dar novos frutos, as folhas vão cair e tudo vai se renovar, uhum, né. Então a gente é a árvore que a gente tem sim as nossas raízes, mas que todo ano a gente vai ter frutos novos. sim, sim. Por que não, né, a gente Por acompanhar que esse não? movimento, né, por que não deixar fluir? Exatamente. É. Bom, nosso papo tá ótimo, a gente tá se dirigindo para o final, e a gente teve uma conversa toda cheia de pequenas frases e metáforas, então eu quero te perguntar, para a gente encerrar, se tu tem uma frase preferida, além dessas 2 que estão sempre marcadas na tua trajetória, tu tem uma frase, assim, que tu gosta, que tu gostaria de compartilhar com a gente? Tem sim, inclusive ela está anotada aqui, eu trago sempre comigo essa frase que é da Brené Brown, como eu já tinha falado anteriormente. Essa Uhum, frase ela é: "Assumir a nossa história pode ser difícil, mas não tão difícil como passarmos as nossas vidas fugindo dela. Abraçar as nossas vulnerabilidades é arriscado, mas não tão perigoso quanto desistir do amor e da pertença e da alegria." Então é justamente isso, né? É a gente aceitar a nossa história, é a gente não se envergonhar daquilo que a gente passou e sim usar disso para melhorar, para evoluir, né? Eu sei que eu tenho muito que melhorar como ser humano, como profissional, mas quem eu sou hoje é por causa da história que eu tive. Talvez ela não seja a mais linda, talvez ela não seja aquelas que a Disney contaria, mas é a minha história e eu me orgulho dela porque ela me fez chegar até aqui. muito bom, muito bom. É um orgulho muito grande poder estar conversando contigo aqui, Tom, e eu te agradeço a tua disponibilidade. E essa é uma história bem melhor que a história da Disney, né? Porque é uma história de alguém de verdade. Claro que a Disney traz metáforas ali para a gente pensar, mas uma história de gente de verdade, ela tem um poder de inspirar muito, principalmente quem está passando provavelmente por coisas semelhantes. Então, eu te Exato. agradeço muito por ter dividido aqui com a gente um pouquinho da tua história. Quais são teus planos para o futuro? Bom, então primeiramente agradeço novamente a oportunidade de estar aqui.
E eu estou em constante evolução, né, em constante construção. E Uhum. agora eu tenho um plano, assim, de construir conteúdos, materiais nas minhas redes Uhum. sociais e acreditar, sim, que a minha história ela possa ajudar pessoas que talvez se identifiquem comigo ou com a minha história, ou que talvez não tenham uma história parecida, mas que acreditem, sim, nessa questão que os rótulos não podem te definir. E eu sempre digo, né, quando a gente entende que o rótulo não define a gente, que a gente foge do rótulo, nós nos tornamos gente de verdade. E esse é o meu principal objetivo, é ser uma pessoa de verdade. Ai, perfeito. Muito obrigada, querido, muito Eu que obrigada. agradeço. Obrigada a quem assistiu com a gente até aqui. Acompanhe a gente, que logo, logo a gente está de volta em mais um Conversas que Revolucionam.